No vídeo de hoje, análise de Flamengo e Palmeiras. A grande atuação do Flamengo no primeiro tempo, os erros individuais do Palmeiras que custaram muito caro e ela, a arbitragem. Claro que ela apareceu no Maracanã e errou, já diria o Faustão. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Mas vamos começar pelo Flamengo aqui, que foi o time vencedor. Antes de qualquer coisa, também agradecer a enorme audiência que a gente teve, recorde de audiência na GETV. A gente tem 1 mês e meio de vida e números muito legais, espetaculares mesmo. A gente está muito feliz, muito satisfeito, o projeto está indo muito bem e foi uma baita transmissão ontem, com absoluta certeza. O Flamengo começou o jogo de uma maneira muito forte. O primeiro tempo, o jogo foi um jogo de 90 minutos decidido em menos de 45. O Flamengo resolveu o jogo no primeiro tempo e administrou e controlou o placar no segundo tempo, até porque ele tem uma Libertadores para jogar na quarta-feira. Um jogo chato, escamado, nossa! Esse jogo com o Racing, meu Deus do céu, um jogo muito delicado na semifinal da Libertadores. Mas o Flamengo, acho que o Flamengo foi duas coisas ontem no primeiro tempo. Ele foi intenso, né? Ele foi o time que entrou com aquele espírito de decisão e foi um time preciso, foi um time cirúrgico, foi um time que quando chegou, tanto que a primeira chegada é gol, quando chegou, resolveu, né? O Palmeiras estava tendo uma sequência de escanteios no início do jogo. O Palmeiras fez ali 10 minutos onde ele tentou marcar forte, incomodar, tirar a saída de bola do Flamengo, não deixar o Flamengo exercer a pressão inicial, mas quando o Flamengo saiu disso a primeira vez, na bola do Rossi, né, na bola esticada direto para o Pedro, no domínio já girando, maravilhoso do Pedro para cima do Bruno Fux, e a bola milimétrica para o Arrascaeta, pronto, 1-0, acabou. É a abundante qualidade que esse time do Flamengo tem. Até o Abel fala disso na coletiva, né? A qualidade que o Flamengo tem e tudo. E é uma verdade. O Flamengo, ele, na comparação com o Palmeiras, aí é uma opinião minha, talvez você, de repente, tenha outra visão, acho que o Flamengo é um time tecnicamente superior ao Palmeiras. Acho que não há elenco hoje no Brasil melhor que o elenco do Flamengo. Acho que o elenco do Palmeiras é um elenco que se aproxima, que pode rivalizar, que pode brigar, que pode ganhar os 2 títulos em cima do Flamengo. Tem totais condições para isso. Mas eu só vejo o Palmeiras com condições de fazer isso. Não vejo o Cruzeiro, apesar de ainda ter chances matemáticas, não vejo. Vejo apenas o Palmeiras. Então, o Flamengo, pela sua qualidade técnica, pelo investimento que fez, pelo talento dos seus jogadores, é um time que quando consegue executar a sua proposta, fica muito difícil você não ser machucado por ele. Talvez você até vença se você conseguir machucá-lo mais, mas ele vai te machucar de alguma maneira, ele vai te impor dificuldades defensivas, ele vai conseguir fazer gols. Nós estamos falando de 2 equipes que fazem muitos gols, os melhores ataques do campeonato. Então, essa qualidade individual apareceu e assim, um recital do Pedro. E o Felipe Luiz, a gente precisa ser justo com quem é justo na análise. O Felipe Luiz, naquele episódio do Pedro lá atrás, o Pedro não quer treinar, o Pedro não quer nada, o Pedro tem os piores índices entre todos os atletas no treino, isso não é compatível com um jogador do tamanho dele, aí tirou o Pedro do time. Porra, nossa, mas carregou na tinta contra o Pedro, né? Caramba, expôs o próprio jogador. Algumas opiniões foram nessa linha. E eu disse aqui, cara, acho que o Felipe Luiz apresentou argumentos sólidos, nada pessoais, totalmente profissionais, para defender a sua posição naquele momento, e ele estava certo. Agora que o Pedro volta bem, decisivo, participa dos 3 gols, é o melhor em campo ontem no Maracanã, o que faz o Felipe Luiz na coletiva? Enche a bola do Pedro, foi um recital do Pedro. É um jogador de nível de Copa do Mundo. O Ancelotti tem que estar de olho. O que o Felipe Luiz foi com o Pedro? Ele foi morde-a-sopra? Alguns vão dizer, né? Alguns com a cabeça mais limitada, inclusive, é bastante gente com a cabecinha bem limitadinha, é uma pena. Por isso que o Brasil tá desse jeito. Vão dizer, mordeu, assoprou. Mordeu lá atrás e assoprou agora. Não, ele foi profissional. Ele criticou quando precisou criticar e quando o Pedro mereceu a porrada que tomou. Não literal, né? Não tô falando do auxiliar do Sampaoli, não, pelo amor de Deus.
E agora, na hora do elogio, o elogio veio na mesma intensidade, na mesma proporção. Rasgou o verbo para falar bem do Pedro ontem e o Felipe Luiz. Esse é o papel do líder. Esse é o papel de qualquer comandante, né? Se vai ser amigo do cara, se não vai, se vai deixar isso contaminar pro lado pessoal, eu acho ruim. Às vezes tem essa mistura, né? Pessoal com profissional. Eu lembro que o Felipe Luiz falou, pô, se o Pedro não quiser ser meu amigo, olhar mais pra minha cara, tudo bem, mas eu preciso tomar essa decisão. Quem quiser misturar, que misture. Acho que o Felipe Luiz separou muito bem as coisas e foi muito bem, de qualquer forma, nesse episódio com o Pedro. Então, foi um Flamengo então, que resolveu o jogo numa excepcional atuação do Pedro, numa pressão alta muito forte, muito intensa, né, para cima do Palmeiras, e com o Bruno Fux sofrendo demais na marcação do Pedro. Esse é um detalhe muito interessante do jogo. O Bruno Fux ontem sofreu na marcação do Pedro, sofreu ao tentar esticar passe na saída de bola. Não foi uma decisão feliz do Abel, pelo menos não se comprovou, né, no campo. E aí, no segundo tempo, o Flamengo faz um jogo de administração e ele vai usando o seu banco justamente para dosar esse fôlego para quarta-feira. E a galera que entrou do banco não entrou mal, não. O Saúl, que tá voltando, entrou bem. O Carrascal tem sempre entrado bem, né? Buscando o jogo, muito participativo, chato, incomoda. O Plata entrou bem, né? O Flamengo não perdeu dinâmica com as mudanças que fez no segundo tempo, porque a postura do segundo tempo ela seria claramente diferente do primeiro tempo. Ela não foi diferente por causa das mudanças, ela foi diferente pelo placar que o Flamengo já tinha de 3-1. Então era o segundo tempo de maior controle. E aí os caras foram entrando e o Flamengo foi tendo ainda movimentação, ainda ficando com a posse em alguns momentos, né? Ainda tentando incomodar, chegar na área do Palmeiras, mas fazendo um jogo claro, mais cauteloso, porque não precisaria continuar se mandando, fazer a pressão intensa do primeiro tempo. Choveu mais do segundo tempo do que do primeiro. No segundo tempo foi a primeira vez que eu vi lá da cabine a bola prendeu um pouco mais, não teve posse, não teve nada disso. Mas teve um lance no segundo tempo que a bola está no pé do Gustavo Gomes, ele vai rebater na entrada da área do Palmeiras, e aí a bola vai prendendo, aí você fala, caramba, o gramado já tá sentindo aí a chuva, o gramado tá pesado. Então era um gramado mais pesado no segundo tempo, que gasta mais energia, força mais, desgasta mais os jogadores. Então o Flamengo entendeu isso, entendeu também que era um momento de, opa, vamos segurar aqui, porque o placar já tá favorável. Então, um excelente primeiro tempo do Flamengo, excelente primeiro tempo, superou a saída do Léo Ortiz também, precisamos falar disso, com 20 minutos de jogo, mais ou menos, né? Léo Ortiz num lance com o Vitor Roque sai machucado, parece que é sério o problema no tornozelo do Léo Ortiz. O Danilo entra e, o Danilo entrou bem. O Danilo entrou bem, manteve o nível. Agora, teve a questão Aí a gente precisa falar sobre isso, porque é sempre um debate difícil que você fica num limite ético ali. A gente viu, quando o Léo Ortiz machucou, e aí você precisa do tempo para o Danilo correr, aquecer e entrar, a gente viu o desespero do Felipe Luiz no banco e de todo mundo no banco do Flamengo, porque o Flamengo estava com um a menos. E eu lembro da Sofia Miranda relatar isso na transmissão, que alguém gritou pro Rossi e falou, cai para parar o jogo e dar tempo do Danilo entrar, para o Palmeiras não construir uma jogada de ataque com um jogador a mais. E aí o Rossi não caiu, a jogada seguiu, o cruzamento, pum, gol do Vitor Roque. O Flamengo tomou o gol com um a menos. O Felipe Luiz ficou louco. Me pareceu na hora que ele estava revoltado com o Wilton, que o Wilton teria segurado a entrada do Danilo. Depois, na coletiva, o Felipe Luiz falou, não, esse erro foi mais nosso do que da arbitragem. Alguém ali papou mosca. Talvez ele esteja falando até mesmo do Rossi, que devesse cair e tal. Do ponto de vista do torcedor, eu não vou condenar o cara que queira que o Rossi caia, o torcedor, que tá querendo ver o time dele, tá pensando só no time dele, né? Agora, do ponto de vista da lisura, da ética, do fair play, o ideal é não cair, né?
O ideal é não simular, né? A gente vai aqui meter o pau em tudo que é goleiro que simula, que faz defesa, fica rolando 10 minutos no chão. A mesma coisa, o cara que cai sem sentir nada para dar um migué e o outro entrar. Não dá pra gente ficar aqui pregando isso. Não dá. Então o que o Rossi fez, o Rossi não pode ser crucificado. Ele foi ético, ele fez o correto. Não, vambora, vamos jogar. Tomou o gol, faz parte. São as intercorrências. Lembra quando a gente falou aqui do lance do Fabrício Bruno lá contra o Japão, pela seleção brasileira? O futebol, ele te oferece imprevistos, intercorrências, coisas que fogem do controle. É um gol contra, é uma falha individual, é um erro de arbitragem, é uma lesão, é o seu time momentaneamente com 10 tomar um gol. Tudo isso faz parte do jogo de futebol. Você precisa lidar com isso. Você precisa se preparar. Você precisa treinar essas situações. Eu tenho certeza que o Flamengo treina essas situações de 11 contra 10, de 11 contra 9, de bola parada com um zagueiro a menos. Isso aí você vai treinando no dia a dia. Aconteceu, ó, aquele plano que a gente treinou, vambora, porque os caras já sabem, né? Isso é normal. Agora, eu não vou crucificar, não, pelo contrário, eu vou aplaudir o Rossi por isso, por não ter caído. Continuado, não parou o jogo, o Flamengo foi lá, estamos com 10, tá bom, vamos. Tomou o gol, seguiu a vida e ganhou o jogo. E ganhou o jogo depois, fez mais 2 gols e continuou num primeiro tempo muito forte. Grande vitória. 61 pontos tem o Flamengo, 61 tem o Palmeiras. São os dois que vão brigar ponto a ponto mesmo pelo título, cabeça a cabeça pelo título. Agora, quarta-feira é um jogo muito escamado. A gente vai falar disso no vídeo da quarta. Vamos fazer uma prévia das semifinais da Libertadores, mas o Racing, ele é o time argentino que vive o melhor momento hoje. É um time chato como qualquer time argentino, vai vir para catimbar, vai vir para fazer tudo aquilo, toda aquela receita, todo aquele manual de mata-mata de Libertadores que a gente conhece, vai acontecer e o Flamengo precisa estar pronto para isso. Mas qualidade o Flamengo tem. O que não apareceu em La Plata, o que não apareceu no segundo tempo no Maracanã contra o Estudiantes, precisa aparecer. O Flamengo, na sua melhor versão, é o Flamengo do 8-0 do Vitória. É o Flamengo do primeiro tempo contra o Estudiantes, que era para ser 4 e foi 2. É o Flamengo do primeiro tempo de ontem, que faz 3 gols e resolve o jogo antes da virada dos 45. Essa é a melhor versão do Flamengo. E o Flamengo precisa, nesses jogos que faltam, colocar essa melhor versão na maior parte dos jogos. Se isso acontecer, se o Flamengo conseguir ser a sua melhor versão até o fim, sei lá, não vai dar para ser em todos os jogos, é impossível. Mas em 80%, 70%, 80% dos jogos, principalmente nos jogos decisivos, principalmente nos jogos-chave, o Flamengo bate campeão. Agora precisa ver se ele vai conseguir. Vamos falar do Palmeiras aqui. Acho que o começo de jogo do Palmeiras é um bom começo de jogo. O Palmeiras claramente marcando mais à frente, tentando atrapalhar a saída de bola do Flamengo e obtendo algum sucesso nisso. Aí o Palmeiras foi tendo a sua sequência de escanteios. Num desses escanteios, com 2 minutos de jogo, vem uma bola levantada pelo André, segunda trave, Jorginho nas costas do Gomes, empurrão. Consultamos na hora o PC Oliveira, na transmissão da GETV, que é o consultor de arbitragem da Globo, e para ele, pênalti. Na hora, quando a gente está ali no calor do jogo, a gente está na adrenalina do jogo, eu não vou parar para analisar com frieza o lance de arbitragem. Eu vejo o lance no monitor, mas eu estou olhando para o campo, eu estou prestando atenção na transmissão, eu estou falando com a coordenação, estou falando com todo mundo. Eu vejo rápido o lance. Quem consegue parar o PC Oliveira, como é que ele faz? Ele fica lá no Rio, na sede da Globo lá, dos canais esportivos. Ele fica lá, ele fica numa sala, numa cabine, vendo todos os lances. E aí, quando acontece um lance, ele pega o lance, volta, revê, pega o outro ângulo, aí ele forma a análise dele. A gente ali no estádio tem pouco tempo para isso. Eu, na hora, tive a sensação de que não havia uma carga. Por quê? Porque a repetição que é mostrada na transmissão é uma repetição ali na câmera lenta, né? E aí você não tem exata noção ali do impacto e tal. Eu ainda fiquei meio na dúvida, falei, caramba, acho que não foi não. Vendo de novo e principalmente vendo na velocidade normal, é pênalti.
É pênalti, o Jorginho empurra o Gustavo Gomes, tem carga para derrubar. E aí você vai dizer, porra, Jorge, mas é um pênalti com 2 minutos, mudava o jogo. Sim, mudava o jogo. Mudava completamente o jogo. Você faz 1-0 dentro do Maracanã com 2 minutos de jogo, pode ser, cara, que o placar final, de repente, tivesse sido mesmo. 3-2 Flamengo. Mas é outra característica de jogo. É outra pegada, é outra postura, né? E aí o Palmeiras reclama desse lance, mas continua bem no começo do jogo. E depois começam as falhas individuais, fazendo o Palmeiras ruir, principalmente uma jornada muito ruim do Bruno Fux, que foi a escolha do Abel no lugar do Murilo. E assim, na hora que sai a escalação, muito palmeirense vibra. Porra, esse é o time. Caramba, a escalação tem que ser essa mesmo. O Bruno Fux está num grande momento, uma fase espetacular, sabe? É o cara que entrou bem em todos os jogos, exceto ontem, né? Mas vinha entrando bem em todos os jogos nesse ano, desde o Mundial, entrando e dando conta do recado, e muito bem defensivamente, indo pro ataque, fazendo gol, fazendo lançamento. Mas ontem estava numa jornada ruim, somos seres humanos, né? Tem dia que a gente vai mandar muito bem, tem dia que a gente não vai conseguir, o bichinho não vai levantar. O ânimo, é isso que eu tô falando, a energia. Então acontece. E ontem o Bruno Fux estava no dia da setinha para baixo do videogame. Ontem ele sofreu com o Pedro, demais com o Pedro. No lance do pênalti, o Palmeiras reclama, no lance do pênalti que foi marcado para o Flamengo e cobrado pelo Jorginho, reclama de duas possíveis faltas ali. Ele reclama de um contato do Danilo com o Vitor Roque no meio-campo. Eu acho que tem até um contato para falta, mas o Vitor Roque valoriza pra caramba também. Aí reclama do choque do Bruno Fux com o Pedro. E assim, na boa, pra mim o Bruno Fux ele desmanchou diante do Pedro. Também acho que valorizou até mais do que o Vitor Roque. E depois ele levanta, o Pedro já tá indo pra área, ele vai lá e pisa o Pedro. Eu acho que esse não é o lance mais grave de reclamação do jogo, não. Eu acho que é o lance do Gomes com o Jorginho, com 2 minutos, onde teria sido marcado o pênalti. Ali eu acho que é mais uma tomada de decisão ruim do Bruno Fux, que teria condições de seguir na trombada, seguir de pé, seguir acompanhando. Ele desmanchou. Não deu a falta, amigão. Pedro foi embora. Foi embora e a bola foi para ele dentro da área. E o terceiro gol é o Aníbal, naquela indecisão. Para onde eu vou? Para quem vai o passe? Pedro mordeu, devolução para o Pedro, gol, 3-1. Então os erros individuais eles foram muito pesados ontem, né, pro Palmeiras, principalmente os erros individuais defensivos, coisas que a gente não costuma ver no Palmeiras. O Palmeiras não costuma ser o time que comete esse tipo de erro, não comete, mas ontem cometeu e mais de uma vez, e acabou sendo penalizado por isso. O Carlos Miguel estreou no gol, não teve muita culpa direta nos gols, né? Acho que não são gols com responsabilidade direta pro goleiro do Palmeiras. Teve só um lance no segundo tempo onde ele vai mal, que é uma saída do gol, um cruzamento que vem da direita, que ele tenta cortar, o cara com 2,4 metros, ele sai todo errado na bola e depois tem o rebote, ele tá fora do gol e quase que o Flamengo toma o quarto. O Carrascal é quem pega o rebote. Mas o que o Palmeiras teve de melhor no jogo foi o momento em que ele fez essa marcação-pressão em cima do Flamengo, até tomar o gol. E acho que o pecado que o Palmeiras comete, depois de tomar o gol, é não seguir com a proposta dos primeiros 10 minutos. Aí foi um Palmeiras que retraiu um pouco, deixou o Flamengo mais com a bola, não marcou de maneira tão agressiva assim, até conseguiu um empate nesse período. Mas acho que se o Palmeiras tivesse continuado com o ritmo, aí é o temor também, né? De você pensar, caramba, olha só, a gente foi pra cima dos caras, primeira bola dos caras tomamos, vamos dar uma segurada? Pode ser, mas acho que se o Palmeiras tivesse mantido a proposta, talvez ele pudesse sair com um resultado melhor do Maracanã, porque ele faz 10 minutos ali de pressão muito interessante em cima do Flamengo, e não é qualquer time que consegue fazer isso dentro do Maracanã com esse Flamengo, com encaixes individuais que não faziam o Flamengo ter espaço. Então, o início foi muito bom. Esse foi o ponto positivo. Ponto negativo, falhas individuais. No mata-mata de Libertadores, quando você não tem tempo, cochilou, perdeu. E a questão da eficácia. O Abel falou sobre isso, ele usa muito esse termo,
E na hora que o Abel me falou sobre eficácia, que a eficácia, né, faltou para nós, e o Flamengo foi lá, chegou 3 vezes, fez os gols e tal, eficácia é uma coisa importante, na hora me veio a lembrança do confronto que o Palmeiras vai ter com a LDU. Porque na fase anterior, de quartas de final, o São Paulo foi eliminado pela LDU, justamente penalizado, duramente penalizado, pela falta de eficácia. Um monte de bola para fazer 1-0, 2-0, Luciano perdendo gol pra caramba. No momento que o time estava reagindo no jogo para empatar o jogo, toma o segundo numa falha da defesa. Cochilou, perdeu, já voltou pro Morumbi praticamente eliminado. E aí, quando chegou aqui, tomou um gol num contra-ataque de escanteio e foi tudo pro brejo. Então é um alerta que tem que ficar. É um jogo de altitude, é um jogo com características um pouco diferentes, é erro zero. Palmeiras tem que ir pro erro zero quinta-feira contra a LDU. Atenção máxima, talvez não dê para fazer o que fez ontem, no começo do jogo, o começo tão forte, tão intenso de marcação, mas tem que ser um jogo inteligente. A gente sabe que o Palmeiras é um time mentalmente muito preparado para esse tipo de jogo, mas é um jogo muito inteligente que o Palmeiras vai precisar fazer na quinta-feira. Gostei do Vitor Roque e não gostei do Flaco. Acho que o Flaco não esteve no mesmo nível dos últimos jogos, mas o Vitor Roque sim, insinuante, participativo, brigando, finalizando de dentro da área, finalizando de fora da área, fazendo gol. Gostei e tem jogado muita bola, tem chamado a responsabilidade. Parece num momento assim de confiança muito grande o Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Também gostei do Palmeiras, que ainda descontou no finalzinho ali com o Gomes. Se esse gol sai mais cedo, talvez tivesse tempo de tentar o empate. Agora, no último lance, me pareceu falta lá no lado direito, que o Wilton não quis marcar e encerrou o jogo. O Palmeiras teria a oportunidade de levantar uma bola para dentro da área. Imagina, com esse histórico que o Palmeiras tem, uma bola 50 minutos de jogo, levantada para a área, o Palmeiras poderia ter empatado o jogo. Ainda poderia ter saído com o empate. Acho que o Wilton foi ali naquela de... vou encerrar, vou administrar, vou evitar a fadiga, vou evitar o estresse, como a arbitragem sempre apita no Brasil. A arbitragem no Brasil, ela não apita para o jogo, ela apita para ela. O que vai dar menos dor de cabeça para mim? É o que eu vou fazer, né? Na hora da bola dividida ali, do jogo do grande e do pequeno, se eu errar pro grande, a dor de cabeça é 10 vezes maior. Se eu errar pro pequeno, não dá nada. Então, beleza. Não acho que seja por maldade nem clubismo. Acho que seja por frouxidão. Que os nossos árbitros são frouxos. Acho que o Wilton ontem foi frouxo ao não dar a falta no último lance do jogo que poderia gerar o empate do Palmeiras. Um balão para dentro da área. Foi frouxo, não quis dar, mas é o padrão, né? Eles fazem isso contra todos. Contra todos. Eu hoje nem vou entrar aqui na história do Boto, o Anderson Barros rebatendo, o Boto dizendo que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem, o Felipe Luiz também. Agora tem a narrativa em rede social que o Palmeiras tem 15 pontos só com erro de arbitragem, né? Começaram a levantar essa e tal. Infelizmente, não vou gastar muito tempo do vídeo com isso não, porque eu estou sem paciência para esse assunto. Infelizmente, nós estamos vivendo essa era aí. Quando o Atlético ganha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ganhou porque tinha muito pênalti. Quando o Palmeiras ganha em 23, o Botafogo, não, o campeonato tá manchado, o campeonato tá manipulado. Aí o Botafogo ganha no ano seguinte e não fala nada. Um silêncio, aí não tem problema de arbitragem, aí o texto achou tudo lindo. Aí agora, como o Palmeiras de 25, 15 pontos na conta da arbitragem. Se o Flamengo for campeão na reta final, e ontem teve um erro de arbitragem que beneficiou o Flamengo e errou contra o Palmeiras e prejudicou o Palmeiras, e se isso acontecer em mais 1, 2 jogos, e pode acontecer porque a arbitragem é péssima, né, porque tem um esquema para dar o título para o Flamengo, vão usar a mesma tese. Tá vendo? 6, 7, 9, 10 pontos de arbitragem ajudando o Flamengo na reta final. Infelizmente é isso que a gente vive. A gente vê teoria da conspiração em tudo, a gente vê maldade em tudo, má intenção em tudo, porque existe uma crise de credibilidade enorme no Brasil. Ninguém confia em ninguém. Você tem a sensação todo dia, desculpa o palavrão, todo dia, já bota a mão no ouvido dos meninos aí, todo dia você sai com a sensação no Brasil de que quando você cruzar com alguém na rua, esse alguém tá ali para te fuder.
Essa é a verdade. Então você leva, você transporta isso pra arbitragem também. Ah, esse cara tá aí, esse cara veio pra roubar meu time. Eu juro pra você, quando eu era moleque, nas primeiras vezes que eu fui aos estádios e tal, fui ao Maracanã, fui ao Caio Martins, quando o juiz entrava, que ele tomava vaia, vai tomar naquele lugar, eu ficava assim, por quê? Eu na minha inocência, me perguntava, mas caramba, o que ele fez? Tipo assim, né? O jogo nem começou e a galera já tá. O cara pisou no campo e já tá recebendo xingamento. Porque é a nossa cultura, é a nossa sensação de que o cara tá ali pra ferrar a gente. O cara tá ali no nosso caminho pra ferrar a gente. Todo mundo desconfia de todo mundo no Brasil. Muito em virtude dos maus exemplos que vêm de cima pra baixo, como a gente sempre diz. Não é só de presidente de clube, não, é na política como geral, é de pessoas que ocupam postos de comando, postos de liderança. Elas não dão exemplo, aí a galera de baixo fala, opa, porra, agora que se dane mesmo, o cara não faz, eu também não vou fazer. Não vou ser o trouxa, aí fica aquela justificativa, não, eu vou ser o trouxa, o único que vou fazer certinho. O Rossi ontem foi trouxa? Não, ele foi correto. No lance do Flamengo com 1 a menos, ou sai o gol do Palmeiras, ele foi correto. Vambora, vamos jogar. Não caiu. Talvez ele não tenha ouvido, né, e eu esteja aqui, nossa, mas independentemente disso, ele não tomou a iniciativa de parar o jogo, e ele poderia, o goleiro cai para o jogo, atendimento ali automático. E ele não, e ele foi ético, ele foi correto, ele seguiu até o final do jogo dessa forma, seguiu a jogada, o Flamengo tomou o gol. Paciência, acontece, vambora, né? O torcedor pode ficar revoltado. Me lembro da história do Rodrigo Caio no São Paulo, do fair play num clássico contra o Corinthians, né? Me lembro do Klose na Lazio, uma vez que fez um gol de mão contra o Napoli, levantou o braço, falou pro árbitro, ó, foi com a mão, anula aí. E o cara anulou, né? E a gente tem que exaltar, a gente não tem que tratar esses caras como trouxa, eles são corretos. Eu gosto muito de ganhar na minha vida de maneira limpa, eu adoro ganhar, adoro. Desde que eu não precise sacanear. Toda vez que eu ganho e se ficar uma sensação de que, pô, eu me beneficiei por causa disso, por causa daquilo, o sabor é diferente. Eu gosto de ganhar, pô, deu tudo certo, não precisei fazer nada, não precisei fazer artimanha nenhuma, foi tudo bonitinho, foi ali, ó, na bola, beleza. É isso aí. Essa é a vitória que eu gosto de saborear. Bom, é isso. Vídeo feito nesta segunda-feira. Espero que você tenha uma excelente semana. Amanhã estaremos aqui, né? Amanhã provavelmente para falar de Santos e Vitória, o jogo que eu vou conseguir assistir hoje à noite, às 9h30. A gente, quando vem para o Rio, e Paola e Caroline vieram comigo nessa viagem também, a gente vai visitar a família, vai ver todo mundo. Hoje é um dia de folga, então hoje eu vou conseguir ver o jogo do Santos provavelmente, né? Acho que vai dar tempo de chegar, pegar o primeiro tempo ainda. Hoje à noite o jogo é às 9h30 e vai ser o assunto do nosso vídeo de amanhã, beleza? Estaremos aqui. Boa segunda, boa semana, abençoada semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.